Fala, meu povo. Então, esse tinha que ter sido o primeiro vídeo do canal, mas como a gente é meio bagunçado, só foi lançando, então vamos fazer agora. Eu quero fazer como se fosse uma apresentação, contando de onde eu vim, quem eu sou e tal. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, tenho 25 anos, sou do Curitiba, Paraná, e atualmente eu moro aqui em Portugal fazem quase 10 meses. Dia 3 de fevereiro fazem 10 meses. E eu vim pra cá com a minha namorada, que agora é minha noiva, e o meu irmão, mais novo. E a gente decidiu vir pra cá, acho que em 2000 e... Eu sempre quis, na verdade. Quem me conhece sabe que eu sempre falava, eu vou pra tal lugar, vou pra tal lugar, vou pra tal lugar. E nunca ia. Nunca tirava do papel a ideia. A minha ideia do meu irmão era ir pros Estados Unidos, mas com quem pensa em migrar sabe que o processo do visto, tudo é mais complicado. Então a gente decidiu vir pra cá mesmo. E a nossa decisão partiu de mim. Eu quis, do nada, deu louca, eu pensei, não, agora eu vou. Eu pensei, agora eu vou. Falei com a minha mãe, falei, mãe, eu vou comprar passagem. Falei com a Giovana, né? Falei, eu vou comprar passagem e seja o que Deus quiser. Falei com o meu irmão, falei, eu tô indo, vou comprar passagem. Daí ele falou, não, espera eu sair do exército, ele era militar, do exército, do ano obrigatório. Espera eu sair do exército que a gente vai junto. Então a gente comprou passagem. Em 2022 a gente comprou passagem. Em julho. A ideia era vir em dezembro, mas como no inverno aqui é mais complicado de arrumar emprego, é mais complicado, então a gente decidiu vir no começo de 2023. Então a gente comprou duas passagens, a minha e a do meu irmão. A Giovana, no caso, ia vir depois, uns 5 meses depois ele ia vir. Esse foi o primeiro planejamento. A gente comprou pro dia 2, 3 de abril. A gente comprou pela 123 milhas. Naquela época ainda não tinha esse problema que deu, que perderam as passagens e essas coisas. E fomos indo. A gente foi juntando dinheiro. Quando a gente comprou passagem, eu não tinha um tostão furado no bolso. Foi tipo, loucura. Não, agora eu vou. E se não fosse assim também, acho que não conseguiria ter dado, tipo, ter tomado coragem, sabe? Porque eu comprei a passagem sem nada. E agora com a passagem na mão eu vou ter que ir. Então eu fui juntando dinheiro, ele também. E nessa, quando foi, acho que em outubro, há uns 3 meses depois que eu comprei a passagem, a Giovana, ela teve uma crise de ansiedade e ela viu, tipo, eu tinha ido pra casa da minha mãe. Eu morava com a Giovana em outra cidade. Eu tinha mudado fazia quase 2 anos para trabalhar em outra cidade. Nisso eu conheci a Giovana. E ela teve uma crise de ansiedade porque eu fui para casa da minha mãe, fiquei um tempo lá. E ela viu que ela não conseguiria ficar sozinha lá, que a gente já morava junto. E então ela decidiu comprar passagem para tentar vir junto. Só que daí a gente foi comprar passagem, não teve como ela vir junto. Só conseguiu passagem separada, sabe? Daí depois só conseguiu, tipo, como não tinha como ela vir junto, a gente conseguiu alterar a passagem dela com a do meu irmão, com a do João Pedro. Então eu vim junto com a Giovana e o João Pedro veio um dia depois. E a gente foi nisso, trabalhando. E quando chegou fevereiro, o João Pedro saiu do exército e eu comecei a cumprir aviso no trabalho e a Giovana também. Daí a gente ficou uns 15 dias sem trabalhar e veio pra cá. Aí saiu do Brasil no dia 1º de abril. Foi pra Angola, que a gente tinha conexão na Angola. Ficamos 17 horas na Angola, eu e a Giovana. E no outro dia o João Pedro ficou 6 horas na Angola de conexão. E a gente chegou aqui em Portugal dia 3 de abril. Eu dia 3, e a Giovana, e o João Pedro no dia 4. E assim começou a nossa saga por aqui. Então a gente chegou aqui no dia 3 de abril. No primeiro dia a gente estava muito cansado, porque a gente ficou 17 horas de conexão. Foi dois dias de viagem praticamente. Então a gente estava muito cansado. Daí a gente desceu no aeroporto de Lisboa e a gente tinha um Airbnb lá em Setúbal, lá em Almada, do outro lado da ponte. Então a gente ficou lá. E o João Pedro, como só ia chegar o outro dia, a gente tinha esse dia que a gente chegou cedo, e o outro dia para poder resolver algumas coisas até ele chegar.
Então no primeiro dia a gente ficou em casa, que a Giovana estava passando meio mal por causa da viagem. E no outro dia a gente foi atrás de fazer o passe para andar de transporte público lá em Lisboa. E depois a gente tinha que ir buscar o João Pedro no aeroporto. Nisso, a gente usava um aplicativo lá para poder se locomover por lá, que como tem muito transporte era meio complicado. Agora que a gente ficou um tempo lá, a gente meio que sabe como se locomover. Mas nisso a gente se perdeu no metro. E eu saí pedindo informação para todo mundo. Nisso eu pedi informação para um cara, ele era brasileiro. E eu fui conversando, conversa vai, conversa vem. Ele falou que ele trabalhava num lugar que ele sabia que estava precisando. Então ele passou o contato do rapaz que fazia as contratações e eu chamei o cara. Antes de buscar o João Pedro, no segundo dia que a gente estava aqui. Conversei com o cara marcou uma entrevista por outro dia, no caso, nosso terceiro dia. Daí eu fui conversando com o cara. Nisso o João Pedro chegou, demorou um tempo na imigração e eu fiquei mais nervoso na imigração dele do que na minha. Porque na minha tava eu e a Giovana, era melhor, né? Na dele era ele sozinho, daí eu fiquei nervoso. E chegava o avião e ele não chegava. E pra contar pra minha mãe que ele não tinha chegado ainda, que ela tava preocupada, né? Os dois filhos dela saíram e ainda mais que ele não veio junto. E como ele é mais novo, ela ficou preocupada. Nisso ele chegou e a gente foi pra casa de uma prima do marido da minha mãe, que a gente conheceu ela aqui, né? A gente conversava por mensagem só, mas nunca tinha se visto, e conheceu ela aqui. Tanto que ela buscou eu e a Giovana no aeroporto. Ele levou a gente na Praça do Comércio e de lá a gente foi pro Airbnb que a gente tinha que ir. Então a gente foi lá, dormiu na casa dela, lá em Cascais, e no outro dia eu tinha que ir pra entrevista. Fui pra entrevista, que era em Lisboa, só não lembro o bairro de Lisboa, mas era em Lisboa. Fiz a entrevista e era para começar no outro dia. Então no quarto dia eu comecei a trabalhar como motorista. Eu levava as raparigas, como eles dizem, que eram as meninas da limpeza, de Airbnb. Eu buscava no armazém que limpava as toalhas, as roupas de cama dos hotéis e pegava as roupas de cama e as meninas e levava pros quartos. Levava uma num quarto, outro no outro quarto, e outro em outro, e outro em outro. E assim ainda. Quando eu levava a primeira, ficava mais 3 no carro. E eu ia nos outros quartos. Quando eu levava a última, passava um tempinho, a primeira já queria que buscasse ela no quarto, para levar no outro. Então eles limpavam vários quartos durante o dia. E assim ainda. E assim foi indo trabalhando. Eu fiquei lá acho nem uma semana, porque no verão aqui, era no verão isso. No verão tem muito trânsito. E Lisboa é complicado. E como eu não conhecia nada, eu pensei. E era muito longe de casa, tipo, eu tinha horário para chegar, mas não tinha horário para ir embora. E era muito longe de casa, então eu decidi sair. Daí fiquei um tempo, acho que eu fiquei uns 4 dias sem trabalhar e fui mandando currículo para tudo, qualquer coisa. E me chamaram para trabalhar numa obra. Fui para a obra e era longe. Eu andava acho uns 40 minutos de metro, sentido Setúbal, não era nem para Lisboa. Descia na estação, a estação era deserta, assim. Eu tinha que andar mais 40 minutos para chegar na obra. Daí ficava o dia inteiro na obra trabalhando, para voltar tinha que andar mais 40 minutos para voltar para casa. Daí eu fui indo. E eu tenho rinite. E a questão de ser longe até que estava indo tranquilo. E eu tenho rinite. E na obra estava atacando muito minha rinite. Daí eu fiquei uns dias na obra e não fui mais. Segundo emprego em 15 dias que eu saí. Não, uns 20 dias eu acho. Daí nisso eu fiquei mais uns 3 dias fora sem trabalhar, em casa. E eu saí com a Giovana procurar emprego longe de casa. Longe de casa não, perto de casa, na Redondeza, lá por Almada. Nisso eu vi uma plaquinha lá, porque eles sempre colocam na placa, sabe, do estabelecimento. Admite-se funcionário, admite-se colaborador, e assim vai indo. Daí você vai lá e entrega o currículo. Daí eu fui lá, tinha um contato, eu mandei mensagem, falei que eu tinha interesse, era uma padaria. Falei que eu tinha interesse, era uma vaga para auxiliar de padeiro. E eu nunca tinha trabalhado com isso, tipo, bastante, mas o meu tio
tem uma... Minha família inteira mexe com comida. Então, eu já tinha ajudado ele bastante nisso. Então eu falei que eu não tinha muita experiência, mas tinha vontade de aprender. E aqui eles valorizam muito isso. Por mais que você não tenha experiência, se você chegar e falar, não, eu não sei fazer, mas eu estou disposto a aprender, e se você quiser me ensinar, tamo aí. Se puder me dar uma chance, a gente aprende. Eles valorizam muito isso. Daí eu comecei a trabalhar lá. Era um padeiro, ele era português. E... Só que esse é o que eu fiquei menos tempo. Porque tipo, eu entrava às 4 horas da manhã e saía 2 horas da tarde. Só que lá era assim, ó, correria, correria, correria. E como eu não tinha experiência, e o cara, eu falei pra ele, ó, não tenho experiência. Você tá me contratando, tá querendo que eu faça um teste, alguma coisa, mas tá ciente que eu não tenho experiência. E ele, tá bom, né? Só que o cara, tipo, ele pensava que eu sabia fazer tudo depois que eu entrei. Daí como eu não conseguia fazer direito, não porque eu não fazia direito, eu não conseguia fazer, tipo, com perfeição e certas coisas, porque era primeiro, segundo dia, ele ficava meio que pilhado. Daí chegou, acho que no terceiro dia eu peguei e falei, ó, gostei do trabalho e tal, mas eu vi que não é pra mim e prefiro que dê oportunidade pra outra pessoa, né? Porque eu vi que não ia dar certo ficar lá. Daí eu saí daquele trabalho. Ah, e nisso, quando eu comecei a trabalhar na obra, o João Pedro arrumou um trabalho no restaurante, lá em Lisboa. E ele falou isso também, que ele não tinha experiência como auxiliar de cozinha, mas que ele tinha vontade de aprender. Como eu disse, eles dão muito valor a isso. Daí ele começou a trabalhar lá. E a Giovana, quando eu entrei nessa padaria, ela começou a trabalhar numa loja de roupa, de uma chinesa, lá perto de casa também, que ela conseguia ir a pé. Eu trabalhava perto de casa e ela perto de casa. Daí quando eu saí dessa padaria, ela ainda estava lá, nessa loja de roupa. Então às vezes eu ia buscar ela, ia levar ela. Só que eu e o João Pedro, a gente não estava junto, e a Giovana também não. Eu e a Giovana estávamos num quarto que era dividido com mais pessoas, só que o João Pedro não estava na mesma casa, ele estava em outra casa. Então a gente não podia meio que ficar junto, sabe? E a nossa intenção era vir e ficar junto. Vir e ficar junto aqui. Então a gente não podia almoçar junto porque ele não podia ir lá na casa. Então a gente decidiu procurar um lugar pra gente ficar, aí de nós três. E lá não achava lugar pra gente ficar, porque lá é tudo muito caro. E a Giovana conheceu um casal, a Giovana conheceu primeiro. Conheceu um casal lá de Balneário Camboriú, que morava no mesmo apartamento que a gente, porque eram vários quartos, né? Então tinha mais 2 casais, um deles era eles. E eles foram se conhecendo, e a gente foi fazendo amizade. Eu, a Giovana, meu irmão e esse casal de amigos. Então a gente foi conversando, e a gente decidiu sair lá de Lisboa e procurar alguma coisa aqui em Leiria, falava que era mais barato o arrendamento, que é no caso do aluguel. Então a gente decidiu vir pra cá, a gente veio pra cá uma vez pra ver como que era a cidade, viu, gostou, então a gente decidiu realmente vir pra cá. Daí foi procurando pela internet e achou uma casa aqui. Então a gente ficou, no caso, 1 mês e meio, 2 meses em Lisboa e veio pra cá. No caso, pra morar a gente 5, né? Nós 5 juntos. E quando a gente veio pra cá, aqui não é igual Lisboa, que tem transporte público pra tudo qualquer lado. Tem metro, tem autocarro, que é o ônibus, tem comboio, que é como se fosse o trem. Lá até barco tinha, lá tinha balsa para atravessar do outro lado do rio pro outro, que era de Lisboa para Setúbal. Aqui não tem. E quando a gente veio para cá, a senhoria da casa falou que tinha transporte aqui na aldeia que a gente mora, que é como se fosse um bairro mais afastado. Então a gente veio convite com isso, né? Vamos trabalhar para a Leiria, mas morar mais afastado. E a gente chegou aqui, foi procurar no site, né? E na paragem do autocarro, os horários, não tinha. Ou quando tinha era tipo um de manhã e um de tarde. Então não dava para trabalhar. Nossa, daí eu entrei em desespero. Pensei, como que eu vou trabalhar? Saímos de Lisboa, que tinha bastante emprego, para vir para cá.
E agora não tem como nem ir para a cidade para trabalhar. Mas a gente foi, mandando currículo, mandando currículo. Daí eu acho que quando fazia uns 10 dias que a gente estava aqui, é Caranguejeiro o nome da nossa aldeia. Fazia uns 10 dias que a gente estava aqui, e eu mandando currículo, eu fui chamado para outra obra. Daí eu pensei, putz, a minha rinite atacava feroz quando eu estava na outra obra, mas é o jeito, eu vou ter que ir para essa. E nessa, o rapaz que me contratou, ele me buscava na esquina de casa, então eu não tinha como ir, porque eu não tinha carro. E como ele buscava na esquina de casa e eu não tinha como ir de autocarro, eu fui. Daí eu fiquei uns dias na obra, nisso a Giovana arrumou um emprego num café, que é no caso o café aqui debaixo de casa, que a gente se mudou, mas depois eu conto. Eu arrumei o trabalho na obra, Giovana no café, e o João Pedro arrumou um trabalho na obra também. E o João Pedro, de novo, não tinha experiência, mas falou, não tenho experiência, mas tenho vontade e quero aprender. E o patrão dele até falou que queria contratar alguém que não tivesse experiência para ele poder ensinar, sabe? Para ele poder ensinar como era o serviço. Então o João Pedro foi. E foi indo. E eu trabalhei acho que 3 meses na obra. Uns 3 meses na obra. Não, 2 meses e pouco na obra. Não chegou a dar 3 meses. E daí eu pedi para sair da obra. Uns 15 dias antes de completar, de terminar o mês. Falei, não quero mais continuar e tal. Eu já tinha feito uma entrevista para trabalhar como motorista de novo, só que para entregar mercadoria do CTT, da Amazon, que é como se fosse o correio, sabe? Só que era terceirizado. Daí eu pedi as contas da obra. Fiquei até o final do mês. Só que acabou que não deu certo. Eu trabalhando nas entregas. Por causa da questão dos documentos que não tinha saído ainda. Então eu pedi as contas. No dia 31 de julho eu saí da obra. No dia 31 de julho eu saí da obra. E no mesmo dia 31 eu cheguei em casa 8 horas da noite. 7 horas da noite, eu acho. Era um pouco mais de noite, eu vi uma publicação aqui no grupo da aldeia onde eu moro, que estava precisando no Mini Preço, que é o mercado aqui de perto. Então eu peguei e fui falar com a pessoa, com o dono do mercado. E nisso eu fiz entrevista e comecei. 3 dias depois que eu tinha saído da obra. Eu pedi as contas e saí da obra sem emprego, sem nada. Tipo, loucura. Depois eu fui lá e comecei no mercado. E tô no mercado até hoje. Vai fazer 6 meses agora. Dia 3 de fevereiro. No mesmo dia que faz 10 meses que a gente tá aqui, vai fazer 6 meses que a gente tá no mercado. Que eu tô no mercado. E é isso. Agora eu trabalho no mercado. O João Pedro ainda tá na obra. Nessa hora que ele começou. E a Giovana ainda tá no café. Só eu que fui mudando. Mas agora, graças a Deus, deu tudo certo e a gente tá mais estabilizado. E a gente tá morando com esse casal de amigos nossos. A gente ficou morando junto até o começo de dezembro. E só que lá aquela casa era muito pequena para nós 5, sabe? Tipo, a dona falou que comportava 5 pessoas, mas não era bem assim. E pro João Pedro o quarto dele era muito pequeno. Então a gente decidiu se mudar. Então eles se mudaram um pouco aqui perto também. E a gente veio pra cá, pra cima do café que a Giovana trabalha. E a Giovana não tem carta de condução, ele diz aqui. Então, para ela vir de lá para cá, no verão ela vem de trotinete, que é um patinete elétrico. Mas no inverno é complicado, porque aqui chove muito no inverno. Então, para ela foi bom ter vindo para cá. E porque ela só desce a escada e está no serviço dela. E o João Pedro vai trabalhar de carro daqui, da obra. Ele vai até a casa do patrão dele com o carro. Chega lá e eles vão para as obras. E eu vou para o mercado, que é 4 minutos daqui de casa, de carro. Então, está sendo mais tranquilo. Agora a gente está conseguindo levar uma vida mais tranquila. E é isso. Nossa vinda, como que foi? A loucura de comprar passagem sem ter dinheiro nenhum na conta. Como foi o processo de... Como que a gente veio, quando a gente chegou, como foi o primeiro emprego. Basicamente foi isso. Tem muitas coisas que acontece que só quem é imigrante sabe. Mas basicamente foi isso. E a minha mãe veio pra cá. Ficou um mês aqui, em novembro.
Chegou dia 6 de novembro e foi embora dia 7 de dezembro. Ficou um mês aqui e diz ela que quer voltar. Então, se ela vir pra cá, vai ficar da hora, porque daí vai ter família perto, né? Fica um pouco melhor. Porque por enquanto é só nós três e esse casal de amigos nossos. E o pessoal que já conhecemos no trabalho, né? Mas é isso. Assim tem sido nossa vida de imigrante. E eu quero começar a fazer os vídeos agora. Como desde quando eu vim pra cá, eu queria fazer vídeo. Só que o meu telefone não tinha memória. Eu fiz um vídeo, que foi o vídeo do Drift ali no campeonato que teve aqui em Leiria. E meu telefone ficou sem memória. E a Giovana, o telefone dela estava muito ruim. Ela carregava e a bateria já acabava. Então, eu pensei, não, eu vou ter que comprar um telefone pra mim. Daí eu comprei o telefone e dei o meu pra Giovana. E eu posso começar a gravar vídeo agora e tá tudo certo. Vamos ver como vai ser. E a minha intenção é fazer mais vídeos. Eu quero mostrar aqui como que é a aldeia que a gente mora. Não tem tudo, porque é mais afastado, né? Mas é perto da cidade. Tudo que a gente precisa, tipo, para agora tem. Tem farmácia, tem mercado, tem o posto de combustível, que é as bombas de combustível. Tem tudo. Só não tem mesmo o transporte, para poder ir em transporte toda hora, só. Eu quero mostrar também como que são as coisas aqui. Quando a gente for fazer compra, eu vou mostrar como que é os preços das coisas. E qualquer hora eu vou fazer um vídeo mostrando aqui como é aqui no nosso apartamento. A gente mora num T3, mas é bem grande. E a gente é em três só, então fica muito grande só para nós três. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo mostrando. E mostrando aqui como que é a nossa aldeia. É isso aí. É um vídeo longo, mas foi o que deu para fazer. Espero que tenham gostado e eu vou estar fazendo mais vídeos no decorrer do mês, da semana. Quando der eu vou postando. Não prometo um dia certo, porque nem sempre que a gente faz alguma coisa legal que eu devo mostrar, mas eu vou colocando. Então, se gostou do vídeo até agora, se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa o sininho aí quando tiver vídeo, vocês vão estar sabendo. Tamo junto, família.